Sabe, dentro da gente está rolando uma conversa o tempo todo. Uma comunicação química super complexa que define praticamente tudo, desde o nosso humor até as nossas reações mais básicas. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender como esses dois mensageiros, os hormônios e os neurotransmissores, orquestram o nosso corpo. Para a gente começar a entender como o corpo se comunica, vamos pensar assim. Ele precisa enviar uma ordem. O que ele faz? Manda uma mensagem de zap que chega na hora. Ou manda uma carta pelo correio, que demora mais, mas que pode chegar em vários lugares ao mesmo tempo? A resposta é, ele faz os dois. E essa é a chave de tudo. E é exatamente aqui que a gente vê a primeira grande pista sobre esses dois mensageiros químicos. Um deles é todo focado em velocidade, em agir rápido e num lugar específico. Já o outro tem uma abordagem mais calma, de longo alcance. É essa dualidade que permite que o nosso corpo se coordene de forma tão incrível. Então vamos começar com as mensagens instantâneas, os neurotransmissores. Eles são os verdadeiros velocistas do nosso sistema, entregando recados urgentes exatamente onde precisam chegar e sem atraso. A definição formal diz que são substâncias químicas que pulam um espacinho mínimo entre as células nervosas, um lugar chamado sinapse. Pensa nisso como se fosse uma corrida de revezamento, sabe? Só que o bastão, nesse caso, é um pacote químico e a passagem é super rápida. Olha só como o processo funciona. Os neurotransmissores são criados dentro de um neurônio, viajam por ele e quando chegam na pontinha, eles são liberados para agir quase que instantaneamente no alvo. É uma operação muito precisa, muito intensa e principalmente muito breve. O efeito passa rápido. Um exemplo que todo mundo já deve ter ouvido falar é a serotonina, né? Muitas vezes chamam de molécula da felicidade. Quando os níveis dela estão normais, o cérebro funciona de forma mais equilibrada. Agora, quando os níveis caem, aí a coisa complica. A falta de serotonina está muito ligada à depressão. Isso mostra o poder que uma ação local, lá no cérebro, pode ter. Agora, vamos para o outro tipo de mensageiro. Se os neurotransmissores são as mensagens instantâneas, os hormônios são tipo uma transmissão de rádio, um sinal enviado para todo o corpo ouvir, ou voltando à nossa analogia, a tal carta enviada pelo correio. Aqui, a grande virada está na origem e no transporte. Os hormônios são produzidos em glândulas específicas, tipo a tireoide ou as suprarrenais, e usam a nossa corrente sanguínea como se fosse uma grande avenida para viajar pelo corpo todo e encontrar seus alvos. Então, o pulo do gato é esse. A viagem pelo sangue leva um tempo, pode ser de segundos até dias. Mas, quando eles chegam no destino, os efeitos podem durar muito mais tempo e afetar vários órgãos e sistemas ao mesmo tempo. É uma comunicação em massa. Um exemplo perfeito disso é o cortisol. Quando a gente passa por uma situação de estresse, as glândulas suprarrenais liberam ele no sangue. Ele não vai agir num único neurônio, não. Ele prepara o corpo inteiro para a ação, alterando o metabolismo, o sistema imunológico, tudo. Ok, agora que a gente já conhece os dois jogadores, vamos colocar eles lado a lado. Assim fica bem claro o que torna cada um tão diferente, mas ao mesmo tempo tão essencial para o nosso funcionamento. Então, a pergunta que não quer calar: qual é, afinal, a diferença fundamental entre eles? A resposta está nos detalhes de como cada um opera, no seu modus operandi. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Origem. Um vem das células nervosas, o outro das glândulas. Transporte. Um atravessa a sinapse, o outro navega pelo sangue. Isso, claro, impacta diretamente a velocidade, o alvo e a duração da mensagem. É um sistema de comunicação incrivelmente bem balanceado. Mas é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque essa divisão entre os dois nem sempre é tão preto no branco. Às vezes, as fronteiras entre eles ficam meio borradas de um jeito bem fascinante. Vamos pegar a norepinefrina, também conhecida como noradrenalina. Lá no cérebro, ela age como um neurotransmissor, rapidinho, ajudando a regular o foco e o humor. Mas as glândulas suprarrenais também podem liberar essa mesma substância no sangue. E aí, ela vira um hormônio, que acelera o coração. É uma substância com dupla função, um verdadeiro coringa químico. E a famosa resposta de luta ou fuga é o exemplo perfeito dessa colaboração. Primeiro, os neurotransmissores disparam uma reação imediata. Sabe aquele pulo para trás para desviar de um carro? É isso. Logo em seguida, os hormônios, como a adrenalina e o cortisol, entram em cena para manter o corpo todo em estado de alerta máximo, sustentando essa prontidão para a ação. É uma verdadeira sinfonia química.
Entender essa dança química toda não é só uma curiosidade da biologia, não. Isso tem implicações muito profundas para a nossa saúde mental, para o nosso comportamento, para o nosso bem-estar no dia a dia. A conexão com a saúde mental é direta. Como a gente vê aqui, desequilíbrios em neurotransmissores como a serotonina e a dopamina estão na raiz de quadros de depressão e até de esquizofrenia. Ao mesmo tempo, o excesso do hormônio cortisol por causa do estresse crônico pode levar à ansiedade e outros problemas. Isso nos leva a aplicações bem práticas. Medicamentos como os ISRS, por exemplo. Eles não criam mais serotonina. O que eles fazem é, de forma bem inteligente, manter a serotonina que já existe ativa no cérebro por mais tempo. É uma intervenção cirúrgica, baseada exatamente na ciência que a gente acabou de ver. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Quando a gente entende que as nossas emoções são, em grande parte, o resultado dessa conversa química complexa, como isso muda a forma como a gente enxerga o que sentimos? É uma pergunta poderosa para a gente pensar. Obrigado por acompanhar essa jornada.